O cara que tentou dar o golpe, para não dar posse para mim, não teve coragem de me esperar, fugiu como rato, foge. Fugiu. Fugiu como rato. Começa por aí. Agora, fez as bobagens que fez. Agora mandou o filho dele sair de deputado federal e para Washington pedir para que o presidente Trump intervenha no Brasil. Vamos dar um pause aí, por favor. É uma vergonha. Eu não acho que isso seja verdade. Mas também ele não está errado. Mas também não está errado. Não, onde é que ele não é uma verdade? Eu acho que o Eduardo Bolsonaro não foi para Washington já para isso. Eu acho que ele foi para os Estados Unidos, pelo que eu me lembro, ele foi de férias. Tanto é que tem toda a função que ele disse que fez uma mala de 7 dias, não sei o quê. Eu não acho que ele tenha ido com essa missão. Mas não retornou. Porque também a gente precisa relembrar uma coisa, Pedrinho. Foi o cara sair do Brasil que o pessoal entrou com uma ação no STF pedindo para caçarem o passaporte dele, que era um deputado federal, é ainda um deputado federal, não tinha nenhuma investigação contra ele, que se tem a notícia até aquele momento. O cara foi passar férias de final de ano, quer dizer, foi durante o recesso, não tinha nada que indicasse que alguma ação para prender um passaporte fosse necessária. Aí ele está lá nos Estados Unidos, o que acontece? Não sai a decisão. Não sai. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, que nesses casos tem atuado muito rápido, e o Alexandre de Moraes também, tem sido muito rápido nisso. Levou 15 dias para dizer a opinião dele. O Eduardo Bolsonaro começou a estranhar. Não, eu não vou voltar porque vão apreender meu passaporte. Eu não vou voltar porque vão apreender meu passaporte. Até que ele declarou num dia, não volto, porque eu tenho medo de ser preso. Nesse dia, que já fazia mais do que 15 dias que ele estava esperando, o Gonet deu a manifestação horas depois. Ele falou que não voltava, saiu a manifestação. Não precisa apreender o passaporte, e o Alexandre de Moraes indeferiu. Nesse meio tempo, começaram a debochar dele. Todo mundo sabe, foi noticiado por vários lugares. O Bananinha, o Fujão, vai voltar, e começou a correr realmente que ele seria preso se voltasse. Sim, não. Começou a correr mesmo. Mas tá? ninguém tem dúvida também, né? Então, não é que o Bolsonaro pai tenha mandado, o Bop pai mandou o Bop filho, vai lá e fala com o Trump. Ele foi e não conseguiu voltar. Ele poderia voltar, mas ia voltar e ia ser preso. Eu não voltaria também. Se eu tivesse na situação dele, eu não voltaria, tá? Bueno, uma vez estando lá, aí o Eduardo Bolsonaro realmente... Aí o Lula tem razão. O Eduardo Bolsonaro começou declaradamente a trabalhar por uma intervenção do governo americano. Ele começou a dizer, vou mobilizar, vou sensibilizar. Eu acho que nem o Eduardo, nem o Paulo Figueiredo tinham realmente... acreditavam realmente que iam chegar tão longe. O Paulo Figueiredo vinha há meses visitando comissão, tinha mobilizado lá um congressista americano, ele deu depoimento para o cara da OEA. O Paulo Figueiredo já vinha há bastante tempo, mas eu acho que essa história do Lula dizer que o Bolsonaro mandou o filho dele largar o cargo de deputado para ir para Washington, eu acho que é mentira, tá? Eu acho que isso aí o Lula está faltando com a verdade. Mas, depois de estar lá nos Estados Unidos, aí o Lula tem toda a razão, porque o próprio Eduardo Bolsonaro confessa isso. Mas é que a versão do Lula é boa, né? Para ele contar a história, para ser a versão, fica isso aí. Não, né? e essa versão dos fatos, ela tá... O pai pediu para ele fugir, Sim. fala com o Trump, não sei Não, o e quê. depois ele imita o Bolsonaro. Não prende meu pai, não prende meu pai. Ele imita, vai pegando isso, vai pegando. Claro. Vamos seguir, Luiz, por favor. Isso é uma falta de caráter. É falta de coragem. Falta de coragem. Fez as Pausa aí merda de que- novo. Ó, aí o Lula se mostra o verdadeiro Lula, que todo mundo diz que ele é portas fechadas, ele fala palavrão pra caramba, tá? E o Bolsonaro, lembrando que o Bolsonaro era muito criticado quando era presidente, quando falava palavrão. Eu também não gosto, tá? Mas eu não acho tão mal assim o Lula falar isso aí que ele falou. Porque, cara, é uma expressão que o povo usa.
todo mundo usa, e palavrão é má educação na boca de um presidente, é pior ainda? É, mas tem situações que o cara fala e fica melhor entendido até um palavrão do que ficar falando. E ele diz, faz as merdas que fez, depois tem que pagar. Eu gostaria de lembrar o Lula que ele também fez muita merda. Muita merda. Na minha concepção. Desculpem pelo palavrão, tá? Vou parar de falar. Mas é uma fez muita besteira, tá? O que eu acho é que o Lula fez muita besteira, tanto de ilegalidade no primeiro governo dele, quanto agora, que ele está aprofundando a relação com países antidemocráticos. E a gente vai ver ainda hoje que já tem agente russo e agente chinês tentando negociar arma com o Brasil. Ah, para. Tô te falando, rapaz. Segue aí, Luiz, por favor. Fez, pague pelas merdas que fez e respeite o brasileiro. A galera bate palma. Pague. E aqui tem justiça. Quando inventaram as mazelas contra mim... Quando inventaram as mazelas contra mim, tinha gente que falava assim, foge, vai pra embaixada. Eu gostaria de lembrar o Lula que ele falou, chegar a ser o Bessias, ia nomear ele secretário de Estado, ministro de Estado, ministro de Casa Civil, para ele cair no Supremo. Para ele ser julgado no Supremo, que foi aonde o único lugar que ele conseguiu uma decisão favorável. Porque em todos os outros processos, do Sérgio Moro, do Tribunal Regional Federal, que tem 3 desembargadores, 5 atuaram no total, porque eles se trocaram, no STJ e nas primeiras decisões do STF, o Lula sempre foi considerado culpado. E a justiça independente do Brasil não é tão independente assim, porque o Lula botou o advogado dele para ser ministro. Então o Lula, quando ele era julgado e que ele diz, inventaram mazelas contra mim, a justiça também era independente e o Lula não fugiu para a embaixada, mas ele queria fugir para o STF, porque lá ele sabia que a chance dele era bem maior, como acabou sendo. Vamos lá, segue aí, por favor. Gente que falava assim, o Lula vai para o exterior, o Lula vai para a embaixada. E eu dizia, um cara que não morreu de fome, sabe, até os 5 anos de idade, sobreviveu, não vai correr não. Eu vou provar a minha inocência. O filho do Bolsonaro, do Fujão. Aí começa. Do Fujão. Fujão. Nem sei como é que aquele cara chegou a ser tenente do exército. Então, pausa aí, Luiz. Ele tá falando do Bolsonaro, não é do Eduardo. Ele tá falando porque ele começa o filho do Eduardo, o Fujão. Aí ele fala, pegou aquele início ali só pra mostrar que ele tava falando que o Bolsonaro era Fujão. E aí ele começa, eu não sei como é que aquele cara conseguiu ser tenente do exército. Vamos ver. A gente conhece por capitão, né? Não, é que capitão é acima de tenente. Se borrou todo. Perdeu as eleições, ficou dentro de casa chorando. Aí não podemos deixar esse Lula tomar posse, não podemos deixar. Preparou um golpe. Nós ficamos sabendo. A polícia investigou. Eles mesmos se delataram. Vocês agora, também se delataram. Pausa. Essa é muito boa. Eles mesmos se delataram. O único delator que tem é o Mauro Cid. Vamos começar por aí. Não é eles. Ele.